Bom dia e boa tarde, meus oitavos anos. Professor Matheus aqui. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Bom, pessoal, hoje vamos iniciar nossa primeira aula de geografia. Então, começando pelo assunto geopolítica e relações internacionais. Vamos lá. O termo geopolítica foi criado pelo cientista político sueco Rudolf Gjellen no final do século XIX e no começo do século XX, inspirado em uma grande obra da geografia, que é a Geografia Política, criada por Friedrich Ratzel em 1897. Lembrando, pessoal, que Ratzel é considerado um dos pais da geografia. Pode-se definir geopolítica como a ciência que estuda estratégias do Estado para administrar seu território, visando a sobrevivência de seu povo. Ou seja, geopolítica no papel visa a melhoria de seu povo, ou seja, o Estado busca ações preventivas e de melhoria, buscando soluções para melhorar a qualidade de vida daquela determinada população que vive naquele determinado estado. O atual mapa do mundo representa um momento da geopolítica internacional e atual, resultado das complexas relações históricas entre os territórios, ou seja, as guerras entre países, um contra o outro, sempre teve algum motivo. Ou seja, a maioria das guerras se buscava o quê? Territórios inimigos. Quanto mais um país, um estado tivesse territórios, mais poderoso ele era. Ele exercia uma hegemonia de poder. Então foram criadas diversas guerras por motivos territoriais, por motivos econômicos, por motivos até religiosos. Então, o mapa mundi, ele é imutável, ou seja, ele pode mudar, ele pode se configurar. Países ainda podem ser criados a qualquer momento por diversos motivos. E também países podem ser extintos, ou seja, simplesmente sumir, ou reorganizados. Aqui, pessoal, abaixo tem uma tabela criada dos últimos países. Então, desde o ano de 1992 até o país mais recente criado, que foi em 2011, o país Sudão do Sul. Para vocês verem que a geopolítica, o que ela pode ocasionar no mundo. O Estado. O Estado é a forma como a sociedade se organiza politicamente. É o ordenamento jurídico que regula a convivência dos habitantes de um país. O governo é a forma como as instituições políticas e administrativas do país produzem a lei, poder legislativo, executivo e judiciário. Ou seja, o Estado é responsável pelo governo daquelas pessoas. É ele que rege as regras, que dita as leis e as pessoas dentro daquele estado têm que seguir. Uma observação: o Estado sempre busca ser soberano, ou seja, ninguém pode mandar em cima do poder do Estado. O Estado tem que ser único e soberano. O Estado dita uma lei, as pessoas têm que obrigatoriamente obedecer. Esse é o termo para Estado. Então aqui, pessoal, vocês podem ver uma imagem das bandeiras do Estado do Brasil. Tá ok? Observem aí. Vejam se vocês conseguem achar a bandeira do nosso estado, Pernambuco, ou se vocês conseguem distinguir a bandeira de algum estado que você nasceu que não é Pernambuco. A nação. A nação. O termo nação pode ser definido como um coletivo humano com características comuns, como a língua e a religião.
Os membros dessa coletividade estão ligados por laços históricos, étnicos e culturais. Um exemplo de nação é o nosso país, o Brasil. O Brasil tem uma língua própria, que é o português brasileiro. O Brasil tem uma religião, que é a religião cristã. Por mais que a religião protestante seja muito forte, mas a religião predominante no nosso país é a cristã. Existem outras religiões que existem em nosso país, mas o cristianismo é tido como a principal religião. Temos também o laço étnico, ou seja, a nossa raça. Somos descendentes de índios, de portugueses, de africanos, ou seja, somos uma mistura de povos. E também tem as questões culturais. O Brasil tem vários tipos de culturas, tem uma diversidade delas. Cada estado, basicamente, do nosso país tem uma cultura diferente, assim como o sotaque, a maneira de falar diferente, jeito de se vestir, entre outras coisas. O território. O território de um país é a base física sobre a qual um estado exerce sua soberania. O território é delimitado por limites políticos, ou seja, pessoal, o território é delimitado por uma linha imaginária onde ocorrem relações de poder dentro dessa linha. Um exemplo claro disso são os estados do nosso país, o Brasil. Vocês podem observar aqui na imagem que o nosso país está todo delimitado por essas linhas. Essas linhas, pessoais, são linhas imaginárias. Elas não, assim, praticamente existem, mas cada estado, cada território é delimitado, tanto por alguma paisagem natural ou por uma paisagem artificial. Um exemplo são as pistas, as rodovias. Não sei se vocês já viajaram, mas nas pistas, nas BRs, tem aquelas placas de indicação. Então sempre tem placas de divisão de um estado para o outro. Um exemplo claro, quem foi de Pernambuco para Alagoas, na estrada tem divisa PE, Pernambuco, /AL, Alagoas. Ou seja, são essas linhas imaginárias por meio da paisagem natural que dividem os estados dos outros, ou seja, que dividem o território do outro. O país. Podemos definir país como território politicamente delimitado, foi o que eu acabei de falar, como unidades político-administrativas. Cada país tem a sua moeda própria. Aqui no Brasil nós temos o real, Estados Unidos, na América do Norte nós temos o dólar, na Europa a maioria dos países usam o euro e assim por diante. Reconhecimento internacional e, em geral, habitado com uma comunidade com história própria. Ou seja, cada país tem a sua própria identidade, tem a sua própria história, tem vários fatos históricos que aconteceram naquele país para ele chegar até os dias de hoje, como ele é. Então, todo país ele tem um estado constituído que exerce soberania perante os outros. Aqui no Brasil, vocês sabem qual é o estado que exerce essa soberania? Quem pensou Brasília, acertou. Brasília é o estado constituído que exerce soberania sobre o nosso país, o Brasil. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida, entre em contato comigo que eu estarei respondendo vocês.